Graça e paz. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está em Malaquias 3:6, que diz: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Que versículo maravilhoso, né? O Senhor não muda. Esse é o atributo da imutabilidade de Deus. Ele é muito importante. É muito importante para o nosso conhecimento a respeito de Deus, saber que Deus não muda. Nós mudamos. Hoje nós pensamos algo, amanhã nós mudamos de ideia. Hoje nós estamos cheios de desejo de buscar a Deus e no dia seguinte podemos não estar. Então nós mudamos. Mas a nossa salvação não depende de nós e da nossa constância, mas da imutabilidade de Deus. Porque Deus não muda o seu ser, não muda o seu caráter, não muda as suas promessas e não muda os seus propósitos. Tanto que aqui no texto, ele fala para Israel, né, que o fato de Deus não mudar é a razão deles não serem consumidos. Ora, nós conhecemos a história de Israel e sabemos, né, que eles inúmeras vezes se desviaram, se voltaram para ídolos, né, que eles construíram um bezerro de ouro assim que saíram do Egito, depois de terem visto todas as maravilhas que Deus fez, eles ainda assim construíram um bezerro de ouro. Ou seja, um povo de dura cerviz, mas não foi destruído. Deus corrige seus filhos, mas ele não destrói. E isso não é diferente conosco. Percebe? Se Deus preservou Israel diante de tudo que eles fizeram, e ainda assim ele foi fiel às suas promessas, e o Messias prometido, né, aos patriarcas, de fato, veio através da aliança e da promessa do Senhor. Então, Deus cumpriu as suas promessas em Cristo. As promessas que foram feitas aos patriarcas foram cumpridas em Cristo, mas não por causa da fidelidade do povo, mas por causa da fidelidade de Deus. Então, a imutabilidade de Deus é o fundamento da segurança da nossa salvação. E ela está diretamente ligada à doutrina da perseverança dos santos, que ensina que aqueles que foram verdadeiramente regenerados por Deus serão preservados até o fim. Isso não acontece porque nós somos fortes e constantes, mas porque Deus é fiel, tá? Em João 10, 27 e 29 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna. A vida eterna, ela diz respeito, sim, à vida futura que nós teremos na glória, mas ela é atribuída a nós no momento da regeneração, no momento do novo nascimento, nós recebemos essa vida eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que quando nós recebemos a Cristo, né, ele nos dá a vida eterna e nós jamais iremos perecer e ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Aí ele continua: porque o meu Pai que me as deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Olha a segurança, a segurança. O Pai deu para o Filho redimiu. E o poder do Pai, que é maior que tudo, sustenta e garante a nossa salvação. Em Filipenses 1:6 está: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, isto não significa que Deus ignora o pecado. No próprio livro de Malaquias, o Senhor repreendeu, disciplinou
que chamou ao arrependimento, mas ele não destruiu o povo. Não é por causa da nossa desobediência e da nossa instabilidade que Deus vai nos destruir ou se esquecer das suas promessas ou mudar de ideia. Não, aqueles que ele elegeu lá na eternidade, né, e que ele chamou no devido tempo, ele vai preservar e vai garantir que ele vá até o fim. Por quê? Ezequiel 36, 25 e 26, o Senhor fez uma promessa. Ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Tá? Esse símbolo da água aqui é o Espírito Santo, tá? De todas as vossas imundícies, ou seja, o Espírito Santo ele nos purifica no momento da regeneração, nos dando um novo coração, uma nova disposição a buscar a Deus, né? Nós deixamos de ter prazer no pecado e passamos a ter prazer nas coisas que agradam a Deus, né? Então, essa é a purificação que o Espírito Santo faz em nós, que consiste na nossa nova natureza. E o Senhor ainda diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o vosso coração de carne, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Ou seja, que o Senhor garante que do início ao fim a salvação é dele. Ele garante que do início ao fim a obra é dele, porque em todo o tempo ele diz: eu farei, eu aspergirei água pura sobre vós, eu vos darei um novo coração, eu colocarei um espírito novo, eu colocarei em vós o meu espírito, eu vou fazer que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e observeis. Então, muito longe de Deus ignorar o pecado, a obra da salvação e a perseverança consiste em nos santificar. Ou seja, a perseverança ela não é sustentada por nós, mas ela é produzida pela obra do Espírito Santo no coração regenerado. Por isso a salvação não pode falhar. E aquele que Deus regenera serão transformados e perseverados. A perseverança de maneira nenhuma é licença para pecar. A preservação divina produz santificação. Porque o Senhor diz em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então nós não temos licença para pecar. Aquele que, porque crê na perseverança dos santos, crê que ele não pode perder a sua salvação, crê que a salvação é pela graça e ainda assim vive no pecado, ele nunca foi regenerado. Porque o Espírito Santo ele não permite que nós vivamos no pecado. Porque ele nos constrange, ele nos deixa tristes, contristados diante do pecado. Ele nos concede arrependimento verdadeiro, arrependimento para a vida. Toda vez que nós pecamos, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos concede arrependimento. É uma obra constante na vida do cristão isso. Pecar, ser convencido desse pecado, se arrepender e pedir perdão. Agora, aquele que vive na prática do pecado, esse jamais conheceu a Deus. Percebe? Por isso que em 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, o que João está falando aqui? Saíram do nosso meio, saíram de nós, mas não eram dos nossos. Eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se eles fossem,
eles certamente ficariam conosco, porque é impossível que o regenerado salvo se perca. Então, se eles fossem de nós, ficariam conosco, mas para que se manifestasse que eles não eram todos de nós, então eles saíram. É isso que 1 João 2,19 diz. Então, quando nós vemos alguém se apostatando da fé, né, abandonando completamente os caminhos do Senhor, essa pessoa nunca foi de fato regenerada e nunca foi salvo, porque um salvo, ele pode tropeçar, cair, até em pecados graves, mas ele vai ser convencido do seu pecado, ele vai se arrepender, ele vai se voltar ao Senhor. Então, a perseverança final dos santos existe porque o Deus que salva é o Deus que não muda. Essa é a nossa segurança, a imutabilidade de Deus. Quando nós estamos inconstantes, quando nós estamos insatisfeitos com nós mesmos, nós pensamos que Deus também está insatisfeito com nós mesmos, que Deus talvez, né, não nos veja mais da mesma forma, como se Deus fosse mudar de opinião a nosso respeito cada vez que nós oscilamos. Mas isso não existe. É isso que a imutabilidade de Deus nos garante, que Ele constantemente nos ama, que Ele constantemente nos tem na palma da sua mão e nos preserva. Percebe? Se Israel não foi destruído, quanto mais nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados por bom preço. Então imagina, se aquele que Cristo comprou com seu sangue, se Deus vai falhar nas suas promessas, que Deus vai abandonar a sua promessa, que Deus vai desistir de qualquer um que seja. Se Deus não desistiu de um povo rebelde, como que Deus iria desistir daqueles que foram comprados pelo seu Filho? Então nós temos essa garantia maravilhosa sobre as promessas de Deus. Porque se Deus pudesse mudar, a nossa fé seria incerta. Se a nossa confiança não estivesse em Deus, estivesse em nós, seria desesperador. E muita gente vive nesse desespero, né? Porque vê a sua própria inconstância, vê o seu próprio pecado e se desespera. Por quê? Porque não entende que a nossa segurança não está em nós, mas está no Senhor. E Ele aperfeiçoará tudo aquilo que diz respeito a nós. Então eu queria deixar essa mensagem, essas palavras em nome de Jesus.